Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura de cadeias carbônicas, mais especificamente dos hidrocarbonetos. Esse é o tema da quarta semana do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, para o terceiro ano do ensino médio. Bom, primeiro, como é formado o nome de uma cadeia? Ela é formada por três partes: o prefixo, o infixo e o sufixo. E cada uma dessas partes fala sobre uma parte específica da cadeia. O prefixo, ele apresenta o número de carbonos da cadeia. O infixo apresenta o tipo de ligação que a gente possui entre os carbonos. E o sufixo apresenta a função orgânica da cadeia. Quando a cadeia possui apenas um carbono, utilizamos o prefixo met, 2 carbonos, et, e assim sucessivamente, como está nesta tabela. Uma forma bem mais fácil, até divertida, de decorar essa tabela é cantar os prefixos no ritmo de Terezinha de Jesus, dessa forma: met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, dec, dodec, tridec, tetradec, faltou mais um. Isso ajuda bastante a gente a nomear as cadeias quando a gente precisar. Os infixos, eles falam sobre o tipo de ligação. Quando temos apenas ligações simples, utilizamos o infixo an. Quando temos ligações duplas, o infixo em, e ligação tripla, o infixo in. E o sufixo apresentam, então, as funções orgânicas. O hidrocarboneto, que é o que a gente vai falar hoje, tem o sufixo o, o álcool ol, acetona ona, o aldeído al. O ácido carboxílico é uma mistura de prefixo com sufixo. O sufixo é oico, mas é necessário dizer que é um ácido. Então, um ácido radical mais oico. A amina a gente utiliza o sufixo amina, e a amida a gente utiliza o sufixo amida. Mas hoje, o importante para a gente é o hidrocarboneto. Então, os nossos exemplos todos utilizarão o sufixo o. Então, como fazer? Vamos então para o passo a passo de como fazer a nomenclatura dessa cadeia carbônica que você está vendo. O primeiro passo: contar quantos carbonos há nessa cadeia. Então vamos lá, a gente vai contar as extremidades e cada um dos vértices. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nessa cadeia. Então a gente olha lá na tabelinha, ou após conhecê-la bem, utilizamos o prefixo ex, por termos 6 carbonos. O segundo passo é identificar o tipo de ligações que temos nessa molécula. Nessa daqui, só temos ligações simples, então, ex-an. Por último, identificar a função orgânica da cadeia. Como essa cadeia é composta apenas por carbonos e hidrogênios, ela é um hidrocarboneto. E por ser um hidrocarboneto, utilizamos o sufixo o. Esse, então, é a molécula de hexano. Vamos para outro exemplo, agora com uma ligação dupla. Vamos seguir novamente passo a passo. O primeiro passo é contar quantos carbonos há na cadeia. Esse exemplo não mudou o número de carbonos da molécula, então temos X. O segundo passo é identificar se há ligações duplas ou triplas. Temos agora uma ligação dupla, mas para utilizar o infixo correto, temos que identificar onde nessa cadeia a gente tem essa ligação dupla. E para isso, a gente vai numerar os carbonos da cadeia. Vamos numerar os carbonos da cadeia, tentando utilizar os menores números para identificar a ligação dupla. Então, nesse caso, os carbonos numerados serão assim, dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente utiliza apenas o primeiro número para identificar onde está essa ligação. Então, a ligação dupla é do carbono 1 para o carbono 2. Então, a gente utiliza o infixo 1 em. 1 é a posição que ele se encontra, e o infixo em está referindo à ligação dupla que a gente tem nessa molécula. Por último, o terceiro passo é identificar a função orgânica dessa cadeia. Mesmo com a ligação dupla, não temos outros elementos a não ser hidrogênios e carbonos. Então, este também é um hidrocarboneto. Temos, então, o sufixo O. Essa molécula é a molécula X1N. Nesse exemplo, a gente vai focar na numeração da cadeia.
Então a gente pode ter duas formas de numerar essa cadeia, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, temos que a ligação dupla está no carbono 2, do carbono 2 para o carbono 3. E da direita para a esquerda, temos que a ligação dupla está no carbono 4, do carbono 4 para o carbono 5. Nesse caso, então, utilizaremos a numeração da esquerda para a direita, que apresenta e identifica o número menor, que é o 2. Então, essa molécula vai ser o X2N. E quando temos uma ramificação, como identificá-la? A ramificação ganhará o nome do seu prefixo mais o sufixo -il. Nesse caso, como temos apenas um carbono, o nome desta ramificação é o metil. Mas também é necessário apresentar em qual carbono ela se encontra. Utilizando a numeração do exemplo anterior, então temos que essa molécula é a 5-metil. A gente coloca a ramificação antes mesmo de iniciar a nomenclatura. Depois, a gente segue o passo a passo. Contar os carbonos, temos 6. Identificar a ligação dupla, 2-en. E finalizar com o sufixo da função orgânica. Nesse caso, de hidrocarbonetos, então, é o 5-metil X2N. E quando a gente possui duas ramificações? Nesse caso, temos 2 metils. A gente vai ter que numerar ambos na nomenclatura. Então, a gente aqui vai ter o 4,5-dimetil. Se a gente tiver 3, vai ser tri, e assim sucessivamente. E depois seguir o passo a passo que a gente possui. Então, primeiro passo, contar os carbonos. Temos X, por ter 6 carbonos. 2-en, a ligação dupla continua no carbono 2-eno. 4,5-dimetil X2N é o nome dessa molécula. Por último, eu vou apresentar para vocês como fazer a nomenclatura quando a gente tiver duas ligações duplas, duas ou mais. Vai ser bem parecido com a ramificação. A gente vai ter que utilizar o di-en, mas a gente vai ter que contar inicialmente, numerar os carbonos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso, a gente possui uma ligação dupla do carbono 2 ao 3 e uma ligação dupla do carbono 5 ao carbono 6. Numerando, então, da esquerda para a direita. Mas numerando da direita para a esquerda, temos a ligação dupla no carbono 1 e 4. Essa, então, é a numeração mais usual que a gente possui, já que utiliza os menores números para identificar a cadeia. Então, o nome desse composto será X14-dien-O. O sufixo O é por conta da função orgânica ser o hidrocarboneto. Esse composto, então, é o X14-dieno. Para finalizar, falando sobre nomes e nomenclatura, trouxe uma frase da nossa grandiosa Clarice Lispector, que disse exatamente assim: me deram um nome e me alienaram de mim. Bom, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários alguma sugestão ou alguma dúvida que possa ter ficado. Até a próxima aula e tchau!